Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso básico de diabetes. Meu nome é Letícia Fugante Campos, eu sou nutricionista e vou falar nessa aula sobre as mudanças do estilo de vida no tratamento do diabetes mellitus. O aumento do sedentarismo e os hábitos alimentares inadequados, sem dúvida, estão ligados com o aumento da prevalência do diabetes mellitus do tipo 2. E a adoção de hábitos de estilo de vida que incluam atividade física e hábitos alimentares adequados é fundamental tanto na prevenção quanto no tratamento do diabetes mellitus do tipo 2. Eu vou focar nessa aula principalmente na dieta e na atividade física. Com relação à atividade física no tratamento do diabetes, é fundamental destacar que o exercício físico ele atua de forma específica sobre a resistência insulínica. Ou seja, a atividade física ela aumenta a sensibilidade à insulina e essa sensibilidade pode durar de 24 até 72 horas após a realização desse exercício. O exercício físico também é importante, além do controle glicêmico, no controle das comorbidades do diabetes, como a hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, desse jeito atuando então na redução do risco de doenças cardiovasculares. Ainda o exercício físico, ele atua na redução do peso corporal. E o peso corporal é fundamental que seja adequado. Então, todos os pacientes diabéticos com sobrepeso ou com obesidade devem perder peso. Antes do início do exercício físico, é importante que alguns pacientes façam a realização do teste de esforço. Esses pacientes são pacientes acima de 35 anos, que têm uma idade superior a 25 anos, mas que apresentem diabetes do tipo 1 por mais de 10 anos ou diabetes do tipo 2 por mais de 15 anos, pacientes que apresentam hipertensão arterial, tabagismo ou dislipidemia, que têm alguma suspeita de doença coronariana, cerebrovascular ou arterial periférica, ou pacientes com complicações como a neuropatia autonômica, a nefropatia grave ou a retinopatia. Esses são os pacientes que não devem iniciar o exercício físico sem antes realizar um teste de esforço. Qual seria o tipo de exercício ideal para os pacientes diabéticos? Então, o exercício aeróbico é muito importante na sensibilidade à insulina e é importante que esse exercício seja o exercício de preferência do paciente, que seja um exercício que o paciente goste. É importante também que o paciente realize exercícios de resistência ou de fortalecimento muscular. Esses são os exercícios que mais aumentam a sensibilidade à ação da insulina. E os exercícios de flexibilidade também são muito importantes pela ação deletéria da hiperglicemia crônica nas articulações. Com relação à frequência do exercício, os exercícios aeróbicos eles devem ser realizados diariamente ou pelo menos a cada 2 dias. E os exercícios de resistência eles devem ser realizados de 2 a 3 vezes por semana. Com relação à duração, depende da intensidade do exercício. Os exercícios moderados devem totalizar em 150 minutos por semana e os exercícios intensos 75 minutos por semana. Algumas recomendações são importantes na hora de se pensar na segurança do exercício para os pacientes diabéticos. Então é importante que esse paciente tente manter o mesmo horário de exercício, de preferência que seja realizado pela manhã, devido ao risco de hipoglicemia noturna que o exercício poderia ocasionar se fosse realizado no período de final de tarde ou de noite. Sempre é importante que o paciente informe todos os profissionais que estão supervisionando sobre a condição clínica, sobre a presença do diabetes e, mais importante ainda, que esse exercício seja realizado com a orientação e com o acompanhamento de um educador físico. E é importante que esses pacientes tenham sempre em mão um carboidrato de absorção rápida, principalmente aí pensando num risco de hipoglicemia que poderia acontecer. Exercícios de longa duração, eles podem exigir também uma suplementação de carboidrato durante a realização do exercício. É importante que o paciente controle a glicemia pré-prandial e pós-prandial sempre que for iniciar uma nova atividade ou quando houver alguma mudança de exercício. Também é recomendado que em exercícios de longa duração o paciente faça a medição da glicemia.
A glicemia abaixo de 100 mg por decilitro exige uma ingestão de carboidrato entre 15 e 30 gramas antes de ser realizada, e é importante evitar o exercício quando a glicemia estiver acima de 250 mg por decilitro. A hidratação é fundamental durante a atividade física. A recomendação é de no mínimo 200 ml a cada 30 minutos. E é importante que o paciente seja orientado a não injetar a insulina na área que mais será exercitada. Então, se o paciente vai pedalar, por exemplo, ele não deveria fazer a aplicação da insulina em área de coxa. Avaliar também a necessidade de redução de medicamento ou de insulina após iniciar a prática de exercício físico, justamente pela sensibilidade à ação à insulina que o exercício pode ocasionar. Todos os pacientes diabéticos devem ter uma atenção importante com os pés, e nos pacientes diabéticos praticantes de exercício físico é importante que se tenha uma atenção com o calçado e com as meias que serão utilizados, e também que esses pacientes sejam orientados a habitualmente verificar os pés e a existência de alguma alteração. Com relação à dieta, é importante que o paciente tenha então um acompanhamento com o nutricionista que visa a educação nutricional e orientar esse paciente a fazer escolhas alimentares mais adequadas. Então, a ideia seria de que os carboidratos componham entre 45% e 60% das calorias consumidas diariamente, ou seja, em termos de metade do que o paciente consome é proveniente de carboidrato. A quantidade de calorias que o paciente consome por dia deve ser sempre individualizada. E isso é importante que leve em consideração sempre o peso, a altura, o sexo, a atividade física que o paciente realiza e também qual é o objetivo para esse paciente, perda de peso, manutenção de peso ou ganho de peso. Então isso deve ser individualizado. Apesar do carboidrato ser um importante preditor da glicemia pós-prandial, é importante destacar que o carboidrato também é uma fonte importante de energia, de vitaminas e minerais e não deve ser excluído de maneira nenhuma da alimentação desses pacientes. É claro que a concentração adequada de carboidrato, não só ao longo do dia, mas principalmente por refeição, melhora a sensibilidade à insulina. Com relação ainda aos carboidratos, tanto o tipo do carboidrato quanto a quantidade de carboidrato deve ser sempre bem orientado para esses pacientes. Com relação à quantidade, então o consumo ele deve ser monitorado por refeição, né? É importante que esse paciente tenha uma boa distribuição e que esse carboidrato seja bem fracionado ao longo do dia, para se evitar hiperglicemia pós-prandial. Esse fracionamento ele vai depender de quais são os hábitos do paciente, de quais são os horários do exercício e principalmente de qual é o esquema de medicação desse paciente, seja hipoglicemia antioral ou seja um esquema de insulina. Esses horários e como é feito o esquema de medicação é muito importante na hora de se considerar como será a distribuição de carboidrato ao longo do dia. E é importante também que o paciente tenha uma padronização no consumo de carboidrato, ou seja, que ele num dia não consuma um prato de macarrão para no dia seguinte, naquele mesmo horário, consumir uma salada com frango grelhado, por exemplo. Com relação ao tipo de carboidrato, então é importante considerar o índice glicêmico dos alimentos, que seria qual é o reflexo na glicemia após o consumo desse alimento. E aqui nós temos um exemplo do reflexo na glicemia após o consumo de uma batata versus o consumo de feijão com a mesma quantidade de carboidrato. Então, quando nós comparamos o consumo dos dois alimentos, o consumo do feijão evita a hiperglicemia pós-prandial, também fornece nutrientes por mais tempo, que evitam o risco de hipoglicemia, e o que também promove uma melhor saciedade. Então, em pacientes que buscam a perda de peso, seria mais interessante o paciente consumir um alimento com baixo índice glicêmico e que forneça esses nutrientes por mais tempo. Diversos fatores podem influenciar no índice glicêmico. Dentre eles, eu gostaria primeiro de destacar o consumo de fibras, proteínas e gorduras. E nesse sentido, é importante que a refeição seja completa.
Ou seja, que junto com o carboidrato, o paciente consuma salada e o aporte maior de fibras, uma salada que tenha um azeite de oliva, por exemplo, ainda oferta uma gordura para diminuir o índice glicêmico, uma gordura de boa qualidade, e também o consumo de proteína junto com esse alimento rico em carboidrato. Ainda considerando o índice glicêmico, se nós pensamos no processo, nós temos, por exemplo, a diferença do índice glicêmico entre um suco ou uma fruta. O suco, ele acaba reduzindo muito o aporte de fibras e por isso acaba tendo um índice glicêmico maior e um impacto pior na glicemia do paciente. Ainda é importante considerar que quando nós pensamos no suco e não na fruta, normalmente se pensa numa quantidade maior de fruta. Normalmente, para preparar esse suco, se utiliza mais de uma fruta. Também é importante considerar que a qualidade do carboidrato ela deve sempre estar associada com a quantidade do carboidrato. Ou seja, se o paciente somente substituir o pão branco pelo pão integral, mas manter a mesma quantidade que ele consome, é muito possível que ele não tenha uma melhora no controle glicêmico. Então é importante que a quantidade seja adequada e também que a qualidade seja melhor. Com relação ao consumo de sacarose, o consumo do açúcar ele não deve ser proibido, mas ele deve ser inferior a 10% das calorias diárias. E é importante que toda vez que esse açúcar seja consumido, ele substitua outro carboidrato. Ou seja, se o paciente vai consumir então uma colher de um doce de sobremesa, ele deveria reduzir ou o arroz, ou a batata, ou o macarrão consumidos naquela refeição. Isso porque, se consumido numa quantidade igual, o açúcar não teria um efeito tão diferente na glicemia. Ou se o paciente fizer uso de insulina, ele poderia compensar esse consumo de açúcar com uma dose maior de insulina. É importante sempre destacar que os alimentos ricos em sacarose eles possuem uma alta densidade calórica e devem então ser evitados por pacientes que busquem a perda de peso. Com relação aos edulcorantes, os adoçantes artificiais, eles podem favorecer flexibilidade no plano alimentar, eles são aprovados, em especial o acesulfame K, o aspartame, a sacarina e a sucralose. O consumo de fibras também deve ser incentivado nos pacientes diabéticos. E o ideal é que seja consumido no mínimo 14 gramas de fibra para cada 1000 calorias. As fibras solúveis, elas reduzem a absorção de glicose e proporcionam menores picos de glicemia. Além disso, as fibras insolúveis, elas contribuem na saciedade e seriam, então, especialmente importantes para os pacientes que busquem perda de peso. Então é importante que o paciente aumente o consumo de cereais, de carboidratos integrais, de frutas e de verduras. E é importante também que os pacientes sejam orientados a observar dentro do rótulo qual é a quantidade de fibra que esse alimento possui, porque muitas vezes os alimentos que se dizem integrais acabam possuindo uma quantidade de fibras insuficiente. O consumo de gorduras também deve ser controlado nos pacientes diabéticos, principalmente pelo risco de doenças cardiovasculares. Então, as gorduras saturadas elas devem ser inferiores a 7% do consumo de calorias diárias. É o tipo de gordura mais relacionado com o aumento do colesterol LDL, então com o risco de doença cardiovascular. Então, por isso é importante que os pacientes reduzam o consumo de carnes gordas, de pele, da gordura aparente da carne, do leite integral, dos queijos gordurosos, da manteiga, do óleo de coco, óleo de dendê, o bacon e todos os alimentos embutidos. O consumo de colesterol deve ser inferior a 200 mg por dia e o consumo de gordura trans deve ser de no máximo 1% das calorias do dia. E para isso é importante que o paciente reduza o consumo de alimentos fast food, reduza o consumo de gordura hidrogenada vegetal, de bolacha recheada, de alimentos industrializados de uma maneira geral e de tortas, produtos de panificação como croissant. Esses são todos alimentos que costumam ser ricos em gorduras trans. Com relação à proteína, a oferta deve compor de 15 a 20% das calorias diárias, o que seria em torno de 1 grama por quilo por dia, 1 grama de proteína por quilo de peso por dia, e isso em pacientes que apresentem uma função renal normal. As fontes de proteína de alto valor biológico saudáveis devem ser estimuladas,
Então a carne bovina magra, lembrando que a carne vermelha deveria ser consumida 2 até no máximo 3 vezes por semana, o frango que tem um teor de gordura saturado menor, o peixe, os ovos, os leites, os queijos e os iogurtes com baixo teor de gordura. As leguminosas também são uma fonte de proteína importante, então o feijão, a lentilha, o grão de bico e as oleaginosas podem complementar essa oferta de aminoácidos. Os benefícios da proteína, eles incluem um melhor controle glicêmico pela redução do índice glicêmico, também são os macronutrientes que possuem uma maior saciedade e também são importantes na composição corporal, porque o consumo maior de proteína beneficia um aumento de massa muscular e então uma redução no percentual total de gordura. É importante, então, que a proteína ela seja incluída em todas as refeições principais e também nos lanches intermediários, na forma, então, de leites, queijos e derivados para esses lanches. É recomendado o consumo de 2 ou mais porções de peixe por semana e esse peixe não deve ser frito. Na hora de fritar, se perde o conteúdo de ômega 3, que seria a intenção desse consumo aumentado de peixe. Outro fator que é importante considerar é com relação ao consumo do sal. O consumo do sal está acima do dobro do indicado no Brasil. A recomendação pela Organização Mundial da Saúde é de no máximo 2.000 miligramas de sódio dia. É muito importante que os pacientes sejam orientados a observar o rótulo dos alimentos para diminuir esse consumo de sódio. E é importante também que sejam orientados de uma melhor maneira de cozinhar, então de reduzir o acréscimo de sal na hora das preparações e aumentar muito mais o uso de ervas aromáticas, ervas naturais, cebola, alho, temperos que acentuam o sabor e que diminuem a necessidade de sal. E é importante que os pacientes tenham uma atenção principalmente com os alimentos embutidos, enlatados, defumados e os alimentos de pacote e principalmente os temperos prontos, que os pacientes têm costume de utilizar em grandes quantidades e que possuem um conteúdo de sódio muito elevado. Com relação ao consumo de álcool, os pacientes diabéticos adultos que não tenham nenhuma outra contraindicação médica podem ter um consumo moderado de álcool. É importante sempre considerar que o álcool é uma caloria vazia, que não proporciona nenhum outro nutriente, e é importante que esse consumo seja sempre associado com o consumo de carboidrato, devido ao risco de hipoglicemia que o álcool poderia proporcionar. O consumo moderado, então, seria de 1 dose ou menos para mulheres e de 2 doses ou menos para homens. E uma dose equivale a 150 ml de vinho, 45 ml de bebida destilada ou 360 ml de cerveja. Então, para os homens seria o dobro dessa quantia. Então, o que nós buscamos no paciente diabético seria a melhora na qualidade da alimentação, a redução do sedentarismo, a redução do consumo de bebidas alcoólicas e nós também devemos pensar na seção do tabagismo. As medidas para reduzir o consumo de cigarros, elas auxiliam no controle glicêmico e também na prevenção da hipertensão arterial sistêmica e na redução do risco das doenças cardiovasculares. Então, esses são os fatores que nós devemos incentivar o paciente a deixar para trás e adotar, então, novos hábitos de vida com essas modificações de estilo de vida que foram comentadas nessa aula com relação à melhora da qualidade da alimentação, o incentivo à atividade física e exceção ao tabagismo. E eu gostaria ainda de destacar que todas essas referências são baseadas nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes e que sempre é importante levar em consideração, além das evidências que nós temos de pesquisa e de diretrizes, qual é a experiência clínica de cada profissional e também qual é a preferência do paciente. São esses 3 fatores juntos que podem levar então à melhor decisão clínica para os nossos pacientes. E eu gostaria de agradecer a sua atenção. Muito obrigada.